Eu espero que o áudio de alta resolução seja adotado pela indústria de TI e que realmente, para mim, eu espero que o áudio de alta resolução banalize a alta fidelidade da mesma forma que a TV de alta definição banalizou o vídeo, né? Hoje, em qualquer televisor, né, que faça 1080p, você tem uma imagem fenomenal, né? Então eu espero que esse formato, né, que ele chegue em algum formato de alta resolução de áudio que todos os laptops, os computadores consigam ler, né, que os chips que venham embarcados nas placas-mãe consigam fazer 24 bits, 192K, porque aí a gente tem uma salvação, né? O que a indústria precisa, na verdade, é parar de brigar, né? Porque Também. todos esses anos a gente viu tantas disputas em torno de formatos, de padrões, Sim. que só atrapalharam, né? Não Só serviram atrapalharam. pra nada. Tivemos a briga do videocassete, VHS, com o Betamax da Sony. Depois o DVD com o CD. Aliás, o DVD com a fita cassete. Depois o Blu-ray com o HD, DVD. É. Agora a Samsung com a LG estão brigando porque uma é OLED e a outra é QLED. Inclusive as siglas, eu até já escrevi sobre isso, fizeram as siglas de propósito parecidas para confundir mesmo. Tá. Então, precisa haver uma certa integração nesse ponto para não fundir a cabeça do consumidor, para evitar que essa confusão iniba o cara de repente, fazer um investimento numa coisa que ele está querendo, está afim. Agora mesmo nós estamos vendo essa questão do 4K, né? Foi lançado, é um padrão infinitamente superior ao que a gente está acostumado, né? Só que a forma como foi lançado bagunçou muito a cabeça das pessoas. Nós cansamos de receber questionamentos de leitores perguntando, tentando tirar dúvidas que, assim, você explica 10 vezes e o cara não entende, porque as empresas criam protocolos e formatos e siglas que parece que só existem para confundir mesmo, entendeu? Então, isso eu acho que isso é um grande defeito da indústria eletrônica que a gente não vê em outros setores. Você pega, por exemplo, a indústria automobilística, quando surge uma inovação, digamos, sei lá, o câmbio automático, todo mundo fez o câmbio automático igual, pô. Tem que ser assim, se eu trocar de carro, eu vou ter um câmbio automático igual ao que eu tinha antes, não tem sentido. Imagina se fizessem que nem eles fazem na indústria de áudio, algum câmbio automático ia vir em cima, né? Outro ia vir, sei lá, aqui você na porta, pra frente, em vez de empurrar para trás, é verdade. Mas realmente seria interessante se na indústria do audiovisual de consumo a gente tivesse uma harmonização maior que a gente tem com TI, por exemplo, né? Agora está acontecendo uma mudança que eu acho que talvez daqui a gente vai perceber mesmo daqui uns 5 anos, talvez, que é a entrada das grandes empresas de internet no mercado de consumo, de eletrônicos de consumo. Amazon, Google, Facebook, Apple expandindo a sua linha. A Apple vai deixar de ser uma empresa só de celular e computadora. Ela vai... Está bem evidente, assim, a gente vê pelas entrevistas que alguns executivos dão e pelo tipo de patentes que eles estão pedindo. Porque você sabe que nos Estados Unidos isso funciona muito, é muito rígido esse controle. Você registra uma patente hoje para usar daqui a 5 anos. Durante 2, 3 anos, os caras vão analisar se aquela patente tem fundamento, você tem que dar todos os esclarecimentos, tem que ser muito bem configurado o seu pedido para ser aprovado. Mas essas empresas, eu acho que ou elas vão comprar os fabricantes, ou elas vão se unir. Porque é uma indústria muito mais poderosa e muito mais criativa e muito mais ágil
Ia ser legal ter um receiver da Apple, por exemplo, imagina? Um receiver da Apple, um processador de áudio deles, ia ser uma coisa interessante, né? Na medida em que as mídias físicas tendem a se restringir, não digo desaparecer, mas se restringir, eu acho que essas empresas vão ganhar mais força. Não sei se isso vai ser bom, porque a gente começa a pensar, bom, vou ficar na mão de 4 ou 5, mas na verdade é uma situação que a gente já vive na prática, né? A gente não tem... É um mercado que exige muito, muito dinheiro para investimento. Não é qualquer um que chega e monta uma empresa dessas, né? Então, mas eu vejo assim como tendência. Se fosse apontar uma tendência para daqui 5, 10 anos, eu diria essa. Interessante. Vamos mudar um pouquinho agora. A gente falou de áudio de consumo, que é uma coisa que a gente pode ficar aqui uma semana falando, com certeza. que a gente gosta muito disso. Vamos falar um pouquinho agora de AV Pro, ok? Você tem a Business Tech, que é uma revista focada também no segmento de Pro AV, uma revista muito legal. Na verdade, você tinha ela, aí depois de um tempo parou, e aí você voltou com a revista, né? Nós lançamos em... Acho que 2000, não foi? 2001? 2001, por aí, e naquela época nós constatamos que o mercado ainda eu acho que não estava maduro para sustentar uma publicação como essa, né? Ainda havia muita informalidade. Havia? Não, a informalidade era 80%. 80%, né? Hoje não é, hoje talvez seja 50%, 40%, não sei. Mas você não tinha uma nata de empresas trabalhando oficialmente no mercado que pudessem sustentar uma publicação dessa. Porque uma publicação dessa só se justifica e só se sustenta ao longo do tempo se tiver empresas fortes e interessadas em fazer o mercado crescer. Que eu acho que hoje a gente enxerga um pouco mais. Naquela época nós não conseguimos enxergar isso. Era uma guerra para ganhar $50 em qualquer negócio, entendeu? E aí a nossa revista acabou sendo, não vou dizer vítima, porque eu não gosto dessa palavra, mas nós não conseguimos colocar a revista como um player importante do mercado, uma publicação que fosse referência, que fosse lida pelos formadores de opinião, que é uma coisa que agora nós estamos começando a conseguir com a Business Tech, né? O mercado mudou também, né? Naquela época nós, como eu falei antes, a gente não tinha ainda internet, não tinha essa digitalização toda. E o país também eu acho que evoluiu no sentido de que muitos grupos internacionais vieram operar no Brasil. E quando eles vêm, quando digamos, um exemplo, uma Google vem montar um escritório no Brasil, ela quer se aparelhar tão bem quanto as outras sedes que ela tem ao redor do mundo. Então, o padrão de exigência dela é muito alto. Então, você tem que ter aqui no Brasil fornecedores, integradores, projetistas que atendam esse padrão. Então, com o surgimento, com mais investimentos internacionais, o mercado expandiu. E eu acho que isso é que está puxando a coisa para cima. Claro que aí nesse meio tivemos as crises, tal, essa última crise principalmente, que foi a mais grave de todas e é que está durando mais tempo para passar, né? Isso é verdade, né? É uma crise absurdamente longa e insistente, né? Parece aquelas gripes que você não consegue que não se cura, livrar, né? E então, mas eu tentando ser otimista assim para os próximos anos, eu vejo que é um mercado que está na curva ascendente. Não se sabe qual vai ser a velocidade desse crescimento, mas está apontando para cima. E os profissionais brasileiros estão tendo que se qualificar para isso, né? É uma questão de sobrevivência, né? Inclusive a tua revista, eu acho que é o órgão, né, da Avixa no Brasil, né? A Avixa ex-Infocom, que agora virou a Avixa. Nós somos media partners da Avixa e também da feira, né? Porque são duas
entidades independentes. Independentes. A Avixa, que promove cursos e certificações e tal, ex-Infocom, e a Feira Infocom, que a gente também é mídia partner, a gente apoia, promove, e achamos importantíssimo que exista uma feira qualificada, com marcas importantes, com produtos inovadores. Se depender da gente, essa feira vai crescer, vai ter sempre bons expositores fazendo esse trabalho. Faltam alguns ajustes, né? Mas eu fiquei muito contente nessa última, porque apesar dela ter sido menor do que foi o ano passado, por causa da crise, eu senti que os visitantes tinham um perfil interessante, assim, de querer buscar novidades, querer aprender como é que se faz, querer fazer do jeito certo, não na tradicional gambiarra brasileira que a gente sabe. Então, eu acho que é um processo que está caminhando para uma evolução legal, sim. Não sei se eu estou sendo muito ingênuo, mas o que eu percebo é para ser otimista. Não, com certeza. O fato de a gente ter um envolvimento de um player importante na educação, que é a Infocom, que agora é a Avixa, né? Acho que o Nelson vai... Como é que chama? Ele vai primeiro dizer que eu estou pronunciando o nome certo, Avixa, né? E eu acho muito importante, né, que eles estão aqui promovendo os cursos deles, fazendo até essa questão, o acesso a esse tipo de educação mais acessível, né? Parece que Sim. houve também uma mudança nos custos, né, para a pessoa Sim. poder fazer os cursos preparatórios, etc. Né? Na verdade, eu acho que isso é muito importante, né? Foi uma grande sacada deles, porque nitidamente a convergência hoje ela é uma realidade, a convergência das tecnologias. Hoje você não faz só um projeto de áudio, você sabe muito bem. O áudio tem que estar integrado a outros recursos que você vai ter que ter naquele espaço, naquele auditório, naquela empresa. Assim como também não tem mais cabimento você fazer um projeto só de vídeo, um telão, um projetor, tal. Você tem que ver como aquilo vai ser projetado. Aí entra a iluminação do espaço, a acústica, TI, o cabeamento, a rede que vai comandar aquilo, tudo está ligado a um servidor onde você vai poder monitorar e tal. Então, as tecnologias são convergentes por aí. A convergência que se fala há tantos anos agora está acontecendo na realidade. O integrador hoje ele precisa saber um pouco de tudo isso. o integrador tem que ser mais integrado, né? Tem que ser integrado, exatamente. Tem que ser mais integrado o então integrador. A palavra integrador já define, né? Já Você está define. integrando várias tecnologias que às vezes são diferentes e existem plataformas diferentes, protocolos diferentes, tal, que tem que ser integrado porque a pessoa que vai usar não quer saber o que tem por trás, né? Ela tem que só usufruir daquela tecnologia que ela pagou para ter, né? Então, eu acho que é um processo que nós estamos testemunhando hoje. Nós estamos participando dele, essa integração. E aí, assim, como você estava falando do lançamento da revista, que foi em 2015, ela surgiu exatamente com essa, vamos dizer, com essa abrangência. Porque a Infocom, hoje é a VIX, a Infocom queria ter uma publicação parceira no Brasil em português, porque eles já têm uma em espanhol que cobre toda a América Latina. Mas eu tenho insistido com eles que o Brasil não tem nada a ver com a América Latina. Apesar dessa história dos hermanos, né, que todo mundo é irmão, tal, mas na prática isso não funciona, porque o comportamento do brasileiro é diferente, as tradições brasileiras são diferentes, o idioma até que é mais ou menos parecido, mas é diferente. Então, precisava existir uma publicação que atendesse a essa realidade que nós temos aqui. E então nós lançamos a Business Tech, foi com apoio da Avixa. Demos um azar, vamos dizer assim, porque saiu no meio da crise da Dilma. Nós lançamos a revista, depois de 6 meses a Dilma caiu.
Então, aquele tumulto todo, a crise já vinha, né? Já vinha antes, né? Antes dela sair, claro. Então, nós estamos aí 3, 4 anos enfrentando esse problema. Mas, mesmo assim, a Seguindo em frente. revista se mantém com um padrão de qualidade legal, que é muito elogiado por todo mundo aí do mercado. E vamos em frente. Eu acho que vamos participar desse processo aí de expansão, de crescimento e vamos nessa. Eu queria finalizar essa nossa conversa, que infelizmente é curta, mas talvez a gente faça depois um pouco mais aí, uma segunda vinda. Inclusive, você é sempre bem-vindo de vir aqui no nosso Obrigado. programa. O que você sugere para quem está com a tua experiência toda? O que você sugere? Queria te fazer 2 perguntas. O que você sugere para quem está dando os primeiros passos em integração de soluções audiovisuais? O cara quer começar assim, ou ele ou ela, né? O que você sugere assim para os primeiros passos? Bom, eu acho que está mais do que evidente que é mais ou menos como o médico. Eu faria uma analogia com a profissão de médico. O médico pode se formar na melhor faculdade de medicina, mas ele não pode parar de estudar. Daqui a um ano, se ele parar de estudar, ele vai estar completamente desatualizado sobre aquela especialidade que ele escolheu. O trabalho que envolve tecnologia necessariamente passa por uma formação técnica e um aprendizado contínuo. Formação continuada, como se costuma dizer. Você tem que botar na cabeça que você vai ter que estudar sempre. Eu já testemunhei, como jornalista, integradores que passaram vergonha na frente do cliente, porque o cliente sabia mais do que ele. Bom, pode acontecer, né? É incrível, mas acontece, porque hoje as pessoas viajam, coisa que naquela época, como a gente falou, com a reserva de mercado, era complicado. As pessoas viajam, trazem coisas de fora, veem como é que são as coisas lá fora, acessam pela internet as coisas. Então, você para atender um cliente, tanto no corporativo quanto no home theater mesmo, um cliente que está preocupado em ter um sistema mais legal, mais interessante em casa, você tem que estar bem municiado de informação, de formação e de informação na tua cabeça. Então, a primeira coisa que eu diria é se prepare para você não parar de estudar. É começar e não parar mais. Hoje se fala muito em startup, né? Vamos dizer, essa febre, né? Essa tendência que tem surgido, baseado em fenômenos como Zuckerberg, esses caras que começaram bem jovens e logo ficaram milionários, como se fosse uma panaceia, né? Uma coisa assim, não, eu vou ter uma grande ideia, vou fazer minha startup e daqui a pouco eu estou ganhando $1 milhão. O que não se publica, né? O que não sai na mídia é quantos Zuckerbergs que não deram certo, né? Para cada um que deu certo, deve ter milhões que não deram certo. Então, eu acho que se alguém vai começar hoje um negócio, vai querer ser empreendedor, empreender nesse mercado de tecnologia, né? Precisa ter essa formação técnica e buscar os parceiros adequados. Buscar as empresas que dominam as tecnologias, que têm os produtos melhores, buscar se aproximar dessas empresas, fazer os cursos que essas empresas oferecem, quase todas oferecem, se integrar com eles, com esses caras que promovem os cursos e não parar, não desistir porque no começo não está dando certo. Fatalmente não vai dar certo no começo, isso é um processo de longo prazo. Então tem que ser muito persistente, muito aguerrido e não pode ter preguiça de aprender e de correr atrás.
Excelente. Tá dado o recado do Orlando aqui. Eu queria te fazer uma última pergunta. O que tá rolando no teu playlist? O que você tá ouvindo de música aí atualmente? Olha, felizmente, eu tenho um gosto muito eclético, né? Sim. Eu acho que tirando, não vou dizer o que eu não ouço. Melhor não vamos falar isso que... Mas eu comecei a ouvir muito clássico recentemente, a reouvir, que eu ouvi muito no passado, aí parei. Mas a gente tem aquelas fases, né? Eu sou meio de fases, assim, dá vontade de ouvir rock and roll. Então eu vou ficar vários dias ali. Mas fala alguns artistas específicos que estão rolando no teu playlist nesse momento, assim. Eu também sou muito saudosista. Não sei se isso é um defeito, mas eu não consigo ver na música atual nada que me encante mais do que os clássicos do rock, do jazz, ou mesmo da MPB. Então eu ouvi, sei lá, Tom Jobim. Tá ouvindo o Tom Jobim? Tom Jobim, para mim, não tem nada que chegue perto dele, da música que se faz atualmente. A mesma coisa os clássicos do jazz, Miles Davis, John Coltrane, Duke Ellington. Inclusive tem um documentário sensacional do John Coltrane na Netflix. Ah, é? Sensacional, vale a pena assistir. Vou procurar. É lindo, é de chorar, assim. Vou procurar. É muito bom. Então, e os clássicos, né? Mozart, Beethoven, Bach, Schubert, esses caras sempre dá uma emoção a mais de ouvir, mesmo quando são gravações que você já ouviu e tal, ou às vezes uma nova gravação que aparece. Na música clássica não tem muito improviso, né? Não tem muito espaço para improviso, ao contrário do jazz e do rock, né? Mas você pensar que o cara escreveu aquilo à mão há 300 anos atrás, não tinha gravador para ele conferir se ia ficar bom ou não, ele tinha que tocar no piano, escrever rapidinho. Não tinha Pro Tools, não tinha os Sibelius, né? Aquele software de notação, né? Então, o cara tinha que ter uma capacidade de auralização brutal, né? Imagina o Wagner escrevendo uma ópera dele e na pauta que ele está colocando as notas, ele já está ouvindo aquela avalanche sonora, né? O Beethoven, que compôs a Nona Sinfonia já praticamente sem ouvir nada, quer dizer... Complicado, imagina né? a cabeça desse cara, né? Então, eu valorizo muito essas coisas. Na hora que eu tô ouvindo, eu penso nessas coisas. Como é que esse cara teve essa ideia de fazer isso? Tal? Ou um solo, de repente, que o cara improvisou num show e tal, né? Então, eu acho que eu curto muito a música nesse aspecto. Assim, eu não gosto muito de música como som ambiente, sabe? Para ficar ouvindo de fundo. Eu gosto de curtir mesmo e entrar na música, entrar no conteúdo que eu estou ouvindo. Orlando, eu queria te agradecer aqui pela tua vinda no nosso programa. Tenho que agradecer. Queria desejar para você uma boa feira, uma excelente Infocom. Obrigado. Você vai lá em Las Vegas, né? Não gasta muito nos cassinos, né? Assiste uns musicais legais. E eu queria deixar o recado que você, profissional do segmento de soluções audiovisuais, que quiser participar do Dealer Tech Talks, que você mande um e-mail para luana@dealer.com.br, que a gente vai entrar em contato com você, nós vamos entrar em contato com você e tê-los aqui no Dealer Tech Talks. Orlando, muito obrigado, foi um prazer, viu? Obrigado. Valeu mesmo. Parabéns pela ideia. Eu sou o seu pai. Eu sou o seu pai. Batman, eu sou o seu pai.